Amém? Irmãos, para quem não me conhece, a irmãzinha, eu me chamo Anderson, sou um dos diáconos aqui da igreja. Deus indicou e o pastor ungiu. Loucura, né? O que Deus faz na terra. Mas eu tenho promessa desde pequeno, irmãos. E as promessas do Senhor, quando é lançada, varão, você pode correr para onde você quiser. Você volta. Eu tenho certeza disso. Eu sou prova viva disso. Eu me lembro, irmãos, que eu era muito jovem, com meus 18 ou 19 anos, em São Paulo. Eu peguei a minha moto, sábado à noite, um sábado desse, e saí pela cidade procurando uma igreja, irmãos, para assistir um culto. Eu tomei banho, me arrumei, montei na minha moto e saí. E rodei bastante, irmãos. Até que eu fui uma igreja, bem distante da minha casa, que hoje é a igreja Monte Sião, onde eu fui membro, antes de vir para Cuiabá. E eu me lembro que era um culto de jovens, irmãos. Eu vi muita gente na porta da igreja, eu falei, aqui mesmo que eu vou parar. Encostei minha moto, e tinha uma banda tocando, uma banda coreana, irmão. Ninguém entendia nada. E era um jovem, e a igreja, irmão, mais ou menos desse tamanho aqui, o templo, e tinha muito jovem, irmãos. Era jovem sentado aqui no canto, no púlpito, era jovem no corredor, era jovem, tudo uma no colo da outra. Eu nunca tinha visto aquilo, irmãos. Muito jovem. A porta do templo estava aberta, e tinha um homem grandão, um jovem grandão, rapaz, coordenando ali a bagunça, que jovem faz bagunça mesmo, não tem jeito não. E muito jovem lá fora, naquela época não existia telão ainda, muita gente lá fora, e o povo querendo entrar, e sabe? E eu, com muita dificuldade, eu era magrinho, igual o João, assim, ó. Aí eu fui só opa, perdão, irmã, dá licença, fui entrando, irmão. E eu fiquei bem no cantinho de Itacaró ali, ó, tomando um ventinho, olha lá, ó. Fiquei no cantinho. E, irmãos, eu nunca vi um dia de Pentecoste como daquele. Eu nasci num lar cristão, eu sou neto de pastor, mas eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ia para a escola bíblica todos os domingos de manhã, domingo à noite nós estávamos lá, era aquela religiosidade, né? E naquele dia, irmãos, eu vi uma coisa diferente. Eu vi todos os jovens daquela noite, irmão, adorando a Deus. Todos, não salvou um. Eu lembro que quando eu cheguei, irmão, começou a garoar. São Paulo à noite garoa muito. E começou a garoar aquela noite. E aí que piorou um negócio, que o povo que estava lá fora quis entrar por causa da chuva. Ninguém foi embora não, irmão. Começou a chover, o pessoal, vamos empurrar, vamos entrar aí, gente, está chovendo. Irmãos, quando o último entrou, irmão, Deus desceu a chuva, mas chuva, irmão. Então foi tão chuva que aquele irmãozão grandão que tinha na porta, ele empurrou o povo para dentro. O povo veio até aqui no púlpito, aqui, ó, sentado junto com a banda, era uma coisa de doido. E ele fechou as portas, irmãos. A porta do templo fechou. E assim que ele fechou a porta, irmão, a luz acabou. Era uma coisa assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado na minha vida, tamanha glória. Não tinha ar-condicionado, porque São Paulo é mais frio. Tinha só umas janelinhas basculantes, assim, 2 ou 3 em cada parede. Um calor, porque além de ser frio, mas muita gente junta, gera calor. Rapaz, eu não sei se era o calor do ambiente, mas eu sei que o fogo desceu, irmãos. E naquela época a gente cantava aquela canção assim, solta o cabo da nau. E mesmo sem energia, porque a banda não conseguia mais tocar, porque apesar do pessoal ser tudo coreano, tinha um tradutor. Mas acabou a energia, o microfone também não funcionou, irmão. Aí o irmãozinho, aquele irmãozinho gigante que estava na porta, ele começou a louvar. Houve o silêncio, né? E aí o irmãozinho começou, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. Irmãos, pense num dia de Pentecoste. Aquela igreja devia ter mais ou menos, irmãos,
uns 300 ou 400 jovens ali dentro, muita gente, e todo mundo adorando. E eu via jovens desde 12 anos, irmãos, até ancião, de 60, 70 anos dentro do culto, e as pessoas ali, os jovens adorando sem nenhum constrangimento, sem saber se o vizinho está olhando para ele ou não. Eles levantavam suas mãos e adoravam, irmão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ali eu tive o meu primeiro relacionamento com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero viver mais de Ti. E só que eu vim, irmãos, de uma igreja batista tradicional. E o tradicional, você não pode dar um glória a Deus, você não pode falar em línguas estranhas, né, porque não é exercido isso daí, apesar de estar na Bíblia, mas eles pulam essa parte. Você não pode bater palma, porque é falta de reverência. E minha irmã foi a primeira a sair de lá. Um dia ela foi para o gabinete pastoral e falou, pastor, eu estou pedindo a minha carta desta igreja e eu quero para uma igreja pentecostal. E o nosso pastor perguntou assim para ela, por que, Cíntia? Ela falou para ele assim, pastor, porque eu estou pecando. Como assim, Cíntia? O senhor acaba de pregar, pastor, e eu vou para a Assembleia de Deus. Porque eu saio daqui com fome da palavra. Aí ela abriu a Bíblia e mostrou o dia de Pentecostes. Falou, pastor, aqui fala que o povo falava em línguas, todos foram batizados. Por que não tem isso aqui na nossa igreja? Ele falou, é a nossa doutrina. Eu falei, pastor, então o senhor me libera. Liberou ela. Eu falei, amém, vai com Deus. E ela foi. E aí começou a nossa caminhada. E quando Deus promete, Ele cumpre. E meu avô, como pastor, eu creio que ele orou muito pela minha vida. Para mim estar aqui hoje. Né? Principalmente minha mãe e o meu pai. Né? Porque quando a gente é jovem, é muito difícil vir para a igreja. A gente prefere uma festa de aniversário do que a igreja. A gente prefere um baile do que uma igreja. A gente prefere um jogo de futebol do que uma igreja. Esse é o pensamento do jovem, porque eu também já fui jovem. Hoje eu já estou com 40 anos, irmãos. E é difícil. É jovem, né, irmão? Graças a Deus. E eu sei que é difícil manter um jovem na igreja. Amém? É só uma introdução da minha jornada até aqui, irmãos. Mas o que eu quero mesmo falar com vocês, como dizia o meu pastor Davi, é só um pano de fundo para a gente começar a pregação. Eu quero que vocês, irmãos, abram sua Bíblia lá em Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12. Amém? Quem abriu, diga glória a Deus, se levante e leia. Amém? A irmãzinha, a futura esposa do irmão, pode ler, irmão. Quer que eu leve o microfone para você ou não precisa, irmã? Êxodo 20, 12. Amém? Irmãos, existe um outro versículo muito parecido lá em Efésios 6. Abre aí, Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Quem achou, de novo, de pé, e leia para mim, por gentileza. Carol achou, hein, Carol? Achou não? Misericórdia. Vamos lá. Efésios 6, do 1 ao 3. Aleluia. O irmão achou, pode ler aí, irmão. Efésios 6, do 1 ao 3. Amém? Você vê, são dois versículos distintos, mas tranquilo, irmão, fala sobre a mesma coisa. O do 1, 2 e 3 é a mesma coisa.
Amém? Mas espera aí. Lê para mim, amor. O 2 e o 3. Amém? Terceiro, Êxodo 23, 22. Se eu pudesse dar um título a essa pequena mensagem, eu daria Respeito aos Pais. Amém? Quem achou, diga glória, bem. Vamos lá? 23. Quem achou? Pode levantar e falar, irmão. Pode, aquela voz de leão. Isso, 23, 22. Amém? Olha o que Deus faz. E para a gente concluir aí, Colossenses 3, está lá no Novo Testamento. Colossenses 3, 20. Colossenses 3, 20. Quem achou, diga glória a Deus. Carol, achou, Carol? Ainda não? Sei não, hein, Carol? Você está me enrolando. Levanta e fala. Leia, irmã. Seja obediente, irmã. De pé e leia, em alta voz. Amém? Irmãos, nós demos uma passeada de Gênesis e Apocalipse aí, para saber o que é respeito aos pais. Amém? Por que eu estava orando essa semana, quando o abençoado ali me chamou para dar uma palavra para vocês, eu fui pedir orientação de Deus, porque eu sou falho, não tenho muitas ideias assim para formar um texto, para fazer uma pregação, porque eu sou um pouco acanhado. E aí eu falei, Senhor, me dê entendimento. O que eu vou falar para o teu povo? É um culto de jovens. Aí Deus falou assim para mim, você não já foi jovem? Eu falei, pai, eu fui. Tu era rebelde ou não? Fui. Você foi desobediente? Fui. Você apanhou muito? Apanhei. Você ficou muito de castigo? Fiquei. Ele... eu acho que sim. Eu acho que sim, irmã. E aí eu falei, Senhor, e agora? Ele falou, filho, fala um pouco do respeito aos pais. Isso serve para mim também, viu, irmãos? Porque existem promessas para nós, como filho, a respeito dos nossos pais. O que é um desrespeito, irmãos? É só bater boca? É só desobedecer? Ou quando a mãe fala, você vira as costas, sai andando, vai para o quarto fazer o que você tem que fazer? Isso, para o pai, magoa. Para o filho não é nada, isso é passageiro. Mas hoje eu vejo o quanto eu magoei os meus pais. Quanto eu feri o sentimento deles. E algum tempo atrás eu tive a oportunidade de pedir perdão para os meus pais, pelos meus erros, pelos meus atos, né? E meu pai falou assim para mim, filho, para mim você sempre vai me dar trabalho.
falei, mas pai, eu já casei, né? Eu já sou pai. Ele falou, filho, você erra do mesmo jeito. Eu falei, amém, pai. Aí ele falou assim, vai na bênção, você já foi perdoado. O seu crédito aqui está 100% de novo. Eu falei, amém, pai. Mas Deus me levou para lá num tempo difícil para fazer isso, irmãos. Mas eu tive que fazer, né? Irmãos, eu quero ensinar vocês como buscar a Deus. Você não está conseguindo agradar os teus pais? Você está com dificuldade de perdoar? Você está com dificuldade de obedecer? Eu tive, irmão. Aliás, eu tenho até hoje. Quando minha esposa fala comigo, eu fico meio rebelde, irmão. Porque eu quero ser o dono da razão. Mas aí depois minha ira passa, eu vou falar, pai, ela tem razão. Eu, como marido, eu tenho que aceitar. Muita coisa. Quase 99% que ela fala tem razão. É difícil, irmão? É. Mas a gente erra, né? No oculto, lá no profundo, Senhor, ela tem razão, mas me muda, pai. Eu tenho uma ira no meu coração que na hora quando ela fala, o fogo sobe, a língua quer falar mais do que a boca e Senhor, me abençoa. E aí eu peço, né, os frutos do Espírito. E aí gradativamente Deus vai me dando os frutos. Quando eu sei que os frutos estão acabando, quando eu volto a ser rebelde de novo, falei, meus frutos estão acabando, eu preciso fazer novamente compra. Eu preciso encher a minha geladeira dos frutos do Espírito. Irmãos, eu vou dar o primeiro conselho para vocês. Para um filho rebelde. Se humilhar perante Deus. Esse é o primeiro conselho que eu dou para um jovem hoje. O que é isso? Entra no segundo conselho. Dobre o seu joelho lá no oculto, no seu quarto, e chore. Chore na presença de Deus e peça perdão. Porque um homem de joelho, irmãos, até o Satanás está de perto. Porque ele sabe que você está reverenciando o Deus Altíssimo. Ele tem medo de você quando você ajoelha. É por isso que o crente se ajoelha para orar, irmãos. É o único momento que Satanás te respeita na terra. Porque ele sabe que de você de joelho, você está adorando os reis dos reis. Amém? O terceiro conselho, irmãos. Abra o teu coração perante o Deus Altíssimo. Não faça aquela oração bonita, irmão. Porque é feio. Porque Deus conhece o teu coração. Conhece ou não conhece, Carol? Carol dá risada, não sei porquê. Amém? Amém. Eu já passei por isso, viu, Carol? Esquenta não. Irmão, quarto passo, irmão. Converse com Deus como se fosse o seu melhor amigo. Como é que você brinca com seu amigo ou sua melhor amiga? Você fala, e aí, beleza, tranquilo? E o senhor, você gostaria de brincar comigo hoje? Você quer jogar uma bolinha comigo hoje, senhor? Não? E aí, amiga, você quer bater uma bola comigo? Não? É assim que vocês falam com seu amigo? A intimidade que você tem com seu amigo, com seu colega na rua, é a intimidade que você tem que ter com Deus, irmãos. Porque Ele é o teu melhor amigo. Isso aqui é passageiro. O teu amigo, aquela pessoa que anda contigo, é passageira. Mas Deus não é passageiro. Ele é eterno. É o único cara que você chegar na hora difícil, você pode ajoelhar e pedir. E na hora Ele te atende, irmãos. Ele te deixa primeiro você se esvair em lágrimas, se desesperar. Quando você não tem mais opção, aí Ele manda um abençoado, um ungido de Deus para dar o recado que você tem que receber. É sempre assim. Ou Ele manda um amigo correto para dar uma mensagem, ou Ele manda teu pai, ou Ele manda tua mãe, ou um ente querido, um pastor.
um diácono. Outro dia, chegou um abençoado ali, eu cumprimentei ele. Eu abracei-o e dei a paz do Senhor. Aquele irmão começou a chorar, irmãos. Eu não entendi nada. Eu falei, deve ter algum mistério aqui, Deus. Esse homem está passando alguma dificuldade, mas eu não sei o que é. E aquele homem, eu me soltei dele, mas ele não soltou de mim, irmão. Ele continuou agarrado ali. Eu falei, Senhor, na porta da igreja vai ficar meio estranho, né? Mas acho que é de Deus, vamos lá. E aí ele, muito vermelho, constrangido, ele limpou as suas lágrimas, ele me pediu perdão. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, você não precisa me pedir perdão não, irmãos. O que está acontecendo? Ele falou, irmão, eu só precisava do teu abraço. Eu não entendi nada, irmão. Eu falei, amém, irmão, você quer mais um? Mas foi bem natural, sabe, irmão? Eu falei, o senhor quer mais um? Ele falou, irmão, se eu pudesse, eu ficava abraçado contigo a noite inteira. Eu falei, irmão, eu sou casado. Eu não posso, irmão. O pessoal vai pegar mal. Mas, de repente, se você for lá para o gabinete pastoral, eu posso te abraçar, irmão. Mas com amor de homem, tá, irmão? Amor de Cristo. Ele, rapaz, só Deus sabe o que está passando no meu coração. Eu precisava de um abraço. Aconteceu com um japonês, né, amor, que veio do Japão. E uma irmã ministrou. E no meio da ministração ali, Deus começou a trabalhar com ele. E a irmã missionária falou assim para mim, irmão, levanta e abraça ele. Eu falei, sim, senhora, se Deus está mandando, eu vou. Eu cheguei perto dele, irmão, eu abracei. Mas eu abracei duro mesmo, irmã. Eu abracei aquele homem, era um japonês grande também, eu abracei ele. Um abraço gostoso, apertei. Ele chorou, eu também chorei. Porque Deus estava ministrando no coração dele e no meu coração. Nós choramos, limpamos as lágrimas, amém. Conversei com ele um pouco, um homem muito doce, um homem pai, 2 filhos, passando com algumas dificuldades. E depois, algum tempo depois, alguns anos depois, eu vim saber que ele me chamou de urso. Falei, urso? É, que você abraçou ele como se fosse um ursão. Foi bem apertadão, e ele gostou, ele nunca mais esqueceu do teu abraço. Eu falei, amém, irmão. Então, deve ser algum ministério de abraço que eu tenho aí, irmão. Mas que sirva somente para os homens, né? Porque abraçar a mulher é meio perigoso, né, irmã? O pessoal vai olhar com outros olhos. Amém? Os 5 conselhos que eu tenho para te dar nesta noite, irmão. Não repita os mesmos erros do passado, senão você vai ter que começar tudo de novo, desde lá do início. Vai ter que dobrar o joelho, chorar, pedir perdão. O duro sabe o que é, irmã? Pedir perdão. Rapaz, tem um povo que é duro, coração duro. Ele sabe que errou, está errando, ele se arrepende, mas não consegue chegar aí para você e te pedir perdão. Olha, cara, me perdoa porque eu estou errando. Tem um povo que é assim, irmãos. Enquanto você não liberar o perdão, irmãos, a graça de Deus não cai sobre você, não. Por quê? Porque a falta de perdão corrói, causa morte. Não é morte física, não, é morte espiritual, irmãos. Você começa a dar brecha ao inimigo para poder trabalhar na tua vida. Somente perdão. É uma palavrinha pequena, mas com significado muito grande, irmãos. O perdão é muito forte. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a primeira parte eu já concluí. Agora é bem rápido. Eu tenho quanto tempo, irmão? Até quando o povo estiver pescando aí eu paro, né? Tá certo. Uma outra coisa que eu quero falar com os jovens, irmãos, que é difícil, é sobre compartilhar os seus dons. Irmãos, na igreja existem pessoas com diversos dons. Um tem um dom de amar. Tem uma pessoa que sente um amor um pelo outro fora do comum, irmão. Nunca vi isso. Ele vê aquela pessoa passando uma dificuldade, vê uma pessoa chorando, ele sente aquela dor. Ele fala, Senhor, cura aquela pessoa. Ele tem o dom, é o dom de amor, irmão. Isso é dom. Tem uma outra pessoa, irmãos, que tem um dom de dar.
Ele sente prazer em dar, irmão. Ele dizima, ele oferta, ele gosta de dar presente. Vocês já viram isso, irmão? Tem gente... A minha sogra, irmão, minha sogra tem um dom de dar, eu nunca vi isso. Olha só a família onde eu fui parar. Fui abençoado, irmão. E aí daquele que fala mal da minha sogra, couro come, hein? Não é porque ela está aqui não, minha amiga. Ela tem esse dom, irmão. E sabe o que acontece com ela? Deus derrama uma bênção, uma graça tão espetacular sobre a vida dela, irmãos, que é coisa inacreditável. Ela é abençoada no serviço, onde quer que ela vai, ela é benquista. E um outro dom que ela tem, irmãos, é de falar do evangelho. Tem pessoas que têm uma facilidade de falar do evangelho, irmão. E aí, e aquele jogo, tá 0-0? Cara, tá 0-0, mas lá em Coríntios 1, versículo 2, diz assim, cara, Jesus amou, mano. E o cara tem facilidade de entrar no papo, ele consegue evangelizar o cara. Entendeu? Isso é dom, irmãos. Tem muita gente com esse dom aqui dentro da igreja. Tem gente que tem dom de oração. Leto é um cara que ora, é um cara que quando eu vi ele orar pela primeira vez, eu falei, rapaz, esse homem é um homem de Deus, é um cara de oração. É dom que Deus deu para ele, de interceder um pelos outros. Tem um outro, ali um abençoado que eu não vou falar o nome, cara, ele tem um dom nas mãos que Deus deu para ele, fora do comum. Entendeu? É aquele cara que o pastor fala assim, meu amigo, a lâmpada queimou. Na hora, acabou o culto, ele está lá, irmão. Ô pastor, é o seguinte, eu estou com uma lâmpada aí já para trocar. Está no jeito, é só o senhor autorizar. E ó, eita Deus. Irmãos, isso é dom. É dom. E eu estou pedindo para vocês o quê? Liberar o dom de vocês, irmãos. Não coloque o dom de vocês dentro da caixinha. Tem gente que tem vergonha. Tem vergonha. Às vezes tem uma irmãzinha, quer ver, irmão, como vocês têm vergonha? Tem uma irmãzinha, irmã, que ganhou um sapato. Bonito, maravilhoso, irmão. Ela falou assim, mas para mim não serve, amor, mas eu quero dar para uma outra pessoa. Como é que eu faço? Falei, dá. Ah, mas eu acho que ela não vai gostar, não. Ela vai ficar assim, meio receiosa. Irmãos, eu adoro ganhar as coisas. Pode me dar. Eu recebo. Entendeu? Mas tem gente, irmãos, tem gente que tem a dificuldade de... Ela tem o dom, ela ganhou as coisas, ela pode abençoar, mas ela não consegue, irmãos. Existem pessoas assim. Infelizmente, isso dentro das nossas igrejas. Amém? Mas a gente tem que mudar, irmãos. Existem pessoas que têm o dom de cozinhar. Isso é dom. Outras pessoas têm o dom de comer. Isso é dom, irmão. Teve um pastor que veio aqui, ele falou que eu tinha um ministério. Eu não entendi a brincadeira. Então eu falei, irmão, deixa para lá esse negócio aí. Mas ele falou que eu tinha um ministério. E a partir daquele dia eu recebi, irmãos. Estou recebendo até hoje. Minha esposa não gostou desse ministério, não. Mas eu vou passar o cajado para alguém aí, logo, logo. De repente, para o João, que está bem magrinho. Olha lá o Daniel, eu. Amém. Irmãos, tem alguns textos aqui na Bíblia, certo? Que eu ia pedir para vocês lerem, mas vai ficar muito maçante. Eu sei que jovem não gosta de abrir Bíblia para ler. Eu já fui jovem também, eu não era fã. Ainda mais quando o pastor falava assim, irmão Anderson, 1 Samuel 10, 11, levanta aí. Irmãos, não era esse, tipo assim, não era tipo 20, 30 pessoas, a congregação era cheia, irmã. Imagine aquela congregação com 300 pessoas e o pastor abençoado. É você mesmo, você sabe que eu estou olhando para você. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava conversando. O culto todo. E aí ele chegava para mim, abençoado. Abre a Bíblia para mim aí lá em 1 Samuel 10, 11. O que diz para mim? Fala aí. Irmãos, o meu desespero era total, porque a Bíblia nem no colo estava. Toda rabiscada, de fora a fora, capa a capa, era desenho do Superman, Homem-Aranha. Rapaz, meu pai nunca mais me deu uma Bíblia, o dia que ele viu minha Bíblia. Minha irmã que me deu um dia desse, quando ela veio me visitar, ela falou, vou te dar uma Bíblia nova. Eu falei, amém. E essa outra Bíblia grandona que eu tenho, foi um pastor lá no Japão que me deu, porque eu também não tinha Bíblia, irmão. Irmão, o sistema é bruto, porque eu já fui jovem. Então, e eu tinha aqui alguns textos para a gente abrir,
Eu vou passar só a informação onde está e o que quer dizer, amém? Para não ficar muito maçante a gente ficar lendo, eu sei que jovem não gosta de ler mesmo. Ó, eu coloquei aqui 4 textos. O primeiro está lá em Êxodo 35, versículo 20 ao 29. Quem quiser anotar e ler em casa, amém. Né? E lá fala o seguinte sobre os dons, o dom artesanal. Isso vem desde a época antes de Cristo, na verdade, né? Na época de Moisés, que está lá em Êxodo. Né? Quando eles foram fazer uma construção das tendas, né? Quando não era templo ainda, e veio gente de tudo quanto é gente, tudo quanto é parte da região, para poder enfeitar a igreja. Era coisa de doido. Um trouxe o pano, veio uma irmãzinha que já sabia costurar, veio um outro irmão que já sabia ornamentar. Irmão, a Bíblia fala, esse texto fala aqui, que eles tiveram que, rapaz, teve que organizar a bagunça santa, porque era muita coisa que o povo trouxe para dentro do templo para poder enfeitar. E ali apareceu os dons. Muita gente sabia fazer muita coisa artesanalmente. Amém? Isso acontece aqui na igreja também, irmãos. Só o tempo mudou, mas os irmãos continuam com os mesmos dons. Não joguem fora o dom que Deus deu a vocês. Amém? Por 2 motivos. O primeiro, Deus pode tirar. Ele tira de você e dá para o teu irmão. Isso aconteceu comigo, irmãos. Um dia Deus falou assim para mim: filho, você vai pregar. Eu falei: quero não. Filho, tu vai para longe. Não quero não. Sabe o que aconteceu? A minha irmã mais nova falou assim: eu quero o dom dele. E ela recebeu. Ela recebeu, irmãos. Ela entrava dentro do trem que Deus mandava para ela entrar. Lá em São Paulo, já viu os trens de São Paulo, irmão? São Paulo para Osasco. Irmão, você parecia uma sardinha enlatada, irmão, literalmente. E Deus falava: tu vai pegar esse trem. Ela: mas Deus, entra. E ela entrava dentro do trem. E aí, pai, tá vendo aquele homem sentado ali? Deus falando com ela, alto em bom tom, sei. Fala para ele. Vai, chega pertinho dela. Ela foi chegando. Isso é ousadia, viu, irmãos? Isso, Deus deu ousadia a ela. Chegava para ele: abra a tua boca. Irmãos, ela com autoridade, homem de Deus, quando ela falava assim, irmãos, parecia que o céu se abria e o povo se afastava. Imagine um trem, irmão, que para respirar era difícil. E quando ela falava homem, irmãos, aquilo abria, ficava aquele círculo ali em volta e ela dava o recado para aquele homem. E aquele homem era um homem afastado, era um presbítero, era um pastor que estava fora dos caminhos do Senhor. Amém? Isso é autoridade que eu não quis, foi passada para minha irmã. Ou seja, Deus te deu um dom, use o teu dom para o bem. Amém? Glória a Deus. Um outro versículo está lá em Malaquias 3, de 6 a 12. Lá fala sobre os dízimos, irmãos. O que tem a ver isso com a mensagem, para dízimo? É que tem gente, irmão, que é o seguinte, que gosta de dar. Um dia desse eu fiquei sabendo que para você receber, você tem que dar. Um dia Deus falou assim para mim: filho, vou te dar um carro novo. Eu falei: carro novo? Eu falei para minha esposa: amor, Deus vai dar um carro novo para mim. Só que é o seguinte, irmão, para ele te dar um carro novo, você tem que tirar o velho da garagem. Porque Deus vai te dar, vai colocar o novo aonde? Eu falei: você está brincando comigo que eu vou andar a pé agora? Irmãos, fiquei a pé. E para ele chegar ao novo demorou, porque eu demorei também para tirar o velho. Sabe por quê? Rebeldia. Não quis obedecer quando Deus falou. Tive que andar de ônibus um tempão, irmão. Mas graças a Deus, Deus deu a honra e a graça depois, viu? Amém? Irmãos, terceiro, lá em Lucas 21, de 1 a 4. Abra mão da sua avareza. Ih, irmão, dureza, hein? Isso bate duro, bate não? Avareza. A sua mesquinharia, irmão. Você sabe que tem um irmão que está precisando, você tem e não dá. Deus não abençoa não, irmão. Amém? É vergonhoso. Mas eu já fiz isso na minha casa, irmão. Eu já fiz isso com a minha irmã. Ela queria um doce, eu tinha,
Não dei as formigas comer tudinho meu doce. Verdade, irmão. Fiquei sem o doce. Minha irmã ficou brava comigo porque eu não dei o doce e as formigas saíram tudo com a pança cheia, porque comeram meu doce. São exemplos fáceis, entendeu? Do nosso cotidiano, irmão. Mas isso é pecado, irmão. A gente erra por causa disso. Entendeu? Nossa avareza. A gente retém aquilo que Deus manda dar. Tu tem, não tem? Então por que você não dá, abençoado? Porque tu sabe que Deus vai te recompensar amanhã. Mas não, por causa da nossa avareza, nosso coração, nosso egoísmo, não vou dar. Depois a gente amarga a derrota, viu? Amém? Por último aqui, irmãos, está lá em Atos 2, do 43 ao 47. Reparta o dom que Deus te deu, não coloque na gaveta. Amém? Não reparta o dom. Aliás, reparta o dom que Deus te deu. Irmãos, tem muita gente que não tem um dom. Por exemplo, o Tonho é um cara que gosta de soldar. Ele tem um dom de soldar. Eu não sei soldar, mas eu tenho vontade de ir lá no Tonho. Tonho, ensina eu a soldar, cara. O Tonho fala assim, não, irmão, não vou ensinar ninguém, não. Irmão, ele está colocando na gaveta o dom dele. Ele não vai ensinar ninguém. Ele não, né? O irmãozinho não está querendo pegar meu ferro da minha mão. Não vou dar, não. Irmão, não faça isso. Ensine o pouco que você sabe para o teu irmão. Lá na frente você vai ser recompensado. Quem sabe lá na frente ele vai aprender uma coisa que você gostaria de aprender e ele pode te ensinar. Amém? Legal, irmãos. E esse é o mais difícil, irmãos. Lá em Romanos 12, do 9 ao 13, diz assim, só resumindo para vocês, tá? Pratique o amor. Eu fui lendo o texto, Deus foi me dando o que significava, irmãos. Pratique o amor. Esse acho que é o mais difícil. Amar o teu próximo. Amar aquele irmãozinho com aquele defeito, com a língua desse tamanho. É difícil, irmão. Irmãozinho fala mais como da cobra. É difícil amar o irmão. Imagine o pastor aqui em cima. Sabendo que o irmãozinho está falando para todo mundo, defamando, caluniando, e ter que amar o irmão. É difícil? É ou não é? Você quer ver como é difícil, irmão? Lá na escola, a irmãzinha chega para você, você é feia, e toma-lhe um tapa na cara. Irmã, você pede 5 minutos para Jeová na terra ou você perdoa, irmã? Difícil, né? Na hora da nossa ira é difícil pedir perdão, né? Amar, exercer o amor, é difícil. Mas nós temos que exercer o amor, irmão. E sem amor, nada vale, nada é possível sem ter o amor. Amém? Irmãos, tinha outros textos aqui, mas eu sei que o horário já está adiantado ali. Eu quero contar somente uma historinha que um irmão da Assembleia de Deus me contou e mexeu muito comigo. Só para a gente finalizar. É uma história de um casal chamado José e Maria. Esse casal, eles viviam no interior, num lugar distante. Ele era homem da terra, lavrador, e ela ajudava ele no campo. E ele queria mudar de vida. Ele queria ser alguém. E ele um dia chegou e falou assim, eu tenho que mudar de vida, eu vou me sentar aqui, eu sei que Deus vai mudar minha vida, eu vou fazer o seguinte, meu amor, senta aqui do meu lado. Eu senti no coração de ir para a cidade grande e ganhar dinheiro. A gente precisa sair dessa vida, dessa casa, desse casebre de barro, né? Todo dia de sol a sol, eu estou ficando cansado. Eu quero ir para a cidade grande, eu vou trabalhar, eu vou ser alguém, eu vou trazer um dinheiro para a gente nunca mais precisar trabalhar. Aí ele falou assim para ela, só que tem um porém, você vai ficar aqui cuidando da nossa casa e eu vou para lá. E eu quero fazer um pacto contigo.
eu vou ser fiel a ti e você vai ser fiel a mim. Pode passar o tempo que for, mas eu vou voltar para casa, eu prometo para você, e a gente vai ser feliz. Amém? Aí ela falou, tá bom, João, eu vou esperar. No outro dia ele arrumou suas coisinhas ali, pouquinha coisa, e foi para a cidade grande. E lá ele conseguiu um serviço numa grande construtora. E ele viu que o patrão dele era um homem íntegro, correto, um homem próspero. E quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele chamou o patrão dele e falou assim, patrão, é o seguinte, o senhor me deu oportunidade, eu quero ser alguém na vida, e eu quero ajuntar dinheiro. Aqui vocês fazem refeições, é gratuito, e o nosso salário é integral. Eu quero pedir para o senhor fazer um favor para mim. Guarde todo o meu salário do mês. Todo. Daqui, o tempo que eu for embora, o senhor me devolve dinheiro e eu vou embora. Ele falou, perfeito. Irmãos, e esse homem foi trabalhando, foram passando-se os anos, se passaram 20 anos. Chegou um dia, ele falou assim, patrão, chegou meu tempo. O senhor tem como fazer as minhas contas, né? Eu já trabalho para o senhor há 20 anos, acho que eu tenho para receber alguma coisa, né? Tempo de serviço, mais os meus salários. Ele falou, tem sim. Vou fazer as contas, amanhã a gente acerta. Amém? Aí o cara, tá bom. Chegou no outro dia, ele é apreensivo sobre o dinheiro dele. O patrão falou assim para ele, João, você trocaria os seus 20 anos de trabalho por 3 conselhos? 3 conselhos, patrão? 3 conselhos, somente 3. Mas, patrão, são 20 anos? Ele falou, se eu não fosse um homem inteligente, eu não teria o que eu tenho. E esses 3 conselhos mudaram a minha vida. Tá bom, o senhor me convenceu. Eu vou trocar os meus 20 anos pelos seus 3 conselhos. O primeiro conselho. Nunca pegue desvios na sua vida. Nunca pegue desvios na sua vida. Aí ele guardou, João, na tábua do seu coração? Guardei. Segundo conselho. Se afaste das coisas do mal. Se afaste das coisas do mal. Aquilo que não lhe convém, se afaste. Terceiro conselho. Nunca tome uma atitude de cabeça quente. Presta atenção, João. Nunca tome nenhuma medida, nenhuma atitude de cabeça quente. Amém? Aí ele falou, só esses 3? Só esses 3, João. Mas espera aí, João. Eu sou um homem justo. Eu mandei fazer para você, João. Eu sabia que você ia aceitar os meus conselhos porque você é um homem inteligente. Eu fiz aqui 3 pães. Eu sei que a viagem até o seu lugar, até o seu sítio é longe. Você vai precisar comer. Como você não vai levar o dinheiro, eu vou te dar 3 pães. Você coma 1 pão por dia na sua viagem. Ou então vai fracionando, se caso você levar mais de um dia ali, vai fracionando o pão para você não passar fome. E esse maior aqui, mais pesado, você coma quando chegar na sua casa e ver a tua esposa. Para você ceiar um banquete com a tua esposa. E vai com Deus. Irmãos, João triste, porque ele perdeu os 20 anos de salário dele por 3 conselhos. Mas ele foi. Ele voltando para casa, irmãos, no meio do caminho, e ele encontra um cara com uma charrete velha, com um cavalo, e falou, ô, compadre, está indo para onde? Ele falou, estou indo para o meu rancho, lá no sul de Mossoró. Sobe aqui, irmão, vou pegar outro caminho aqui, que corta um tempão, um pedação de estrada. Ele, vamos embora. Montou na charrete do homem e irmãos, quando ele estava assim, mais ou menos com uns 20 minutos andando junto com esse homem aí, ele se lembrou do quê? Qual que era o primeiro conselho? Qual? Nunca
Na hora, ele para. Ele desceu da charrete, muito obrigado. Voltou para trás. Voltou para trás e falou, não, o caminho é esse, eu vou seguir esse caminho. Andou o dia inteiro, irmãos. Lá na frente, escutou um borbúrio. Qual que era esse comentário? Que aquele homem que estava levando ele, dando carona para ele fazia parte de uma quadrilha. Ele pegava as pessoas, raptava, roubava tudo que as pessoas tinham e depois matava. Ele falou, o primeiro conselho que o meu patrão me deu me salvou. E ele começou a andar e chegou num vilarejo e ele procurou algum lugar para poder dormir. Deram um quartinho modesto, simples para ele, e ele entrou naquele quartinho e foi dormir. Irmãos, chegou na madrugada, uma barulheira, aquele trupé, e ele levantou e pegou na maçaneta da porta. O que ele lembrou? Do segundo, qual que foi o segundo conselho? Se afaste das coisas. Irmãos, se a bagunça está ali, por que tu tem que entrar ali no meio da bagunça? Se o trupé está ali, o arranca-rabo está ali, por que você tem que entrar lá? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele voltou para a caminha dele, e logo o barulho cessou. No outro dia cedo, ele abriu a porta e viu aquele monte de polícia, um monte de gente. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Ele falou, rapaz, graças a Deus você está vivo. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque tem um rapaz aí do lado que ele é um homem problemático, psicótico. Então, o que acontece? Toda madrugada, dá o surto dele, ele levanta, e a primeira pessoa que sai, ele mata. Ele não quer saber, ele vai para cima, igual um louco, e para tirar de cima dele, é só com jejum e oração. Ele arrebenta o cara, só sai de cima como não está, parou de mexer. Ele falou, rapaz, o segundo conselho que o meu patrão me deu, me salvou a vida. Amém? E ele foi embora para casa. Chegando bem pertinho da casa, irmãos, ele avista o casebrinho dele, irmã. Olha que coisa linda. Imagine o coração daquele homem, saudade daquele. Ele avistou aquela morena bonita. Falou, rapaz, Maria está do jeito que eu deixei. Bonita, vistosa. Só que sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi chegando perto, no meio da árvore ali e tal. Ele viu a Maria passando a mão na cabeça de um homem. Rapaz, na hora ele falou, pai, eu vou matar os dois agora. Aquela perigosa foi lá e me traiu, colocou um pé de pano novo, olha, moleque novo lá. Aí o que ele lembrou? O do terceiro conselho. Qual que foi o terceiro conselho? Nunca tomar decisões de cabeça quente. O que ele fez? Voltou para trás, subiu numa árvore e lá ele dormiu. Passou a noite, irmão, com ira no coração. Creio eu que ele já estava arquitetando como ia matar os dois no outro dia. Irmão, hoje é assim, é ou não é? Por muito pouco se mata. Imagine pegar um outro na casa dele, a mulher passando carinho na cabeça do outro. É caixão e vela preta ali, irmão. No outro dia cedo, irmãos, ele foi lá, já chegou já chutando a porta do barraco, já derrubou a porta do barraco. Plau! A mulher, meu bem, quanto tempo? Que, meu bem, o quê? Já foi empurrando a Maria. A Maria, calma, o que está acontecendo? Você volta para casa depois de 20 anos e brabo. Falei, lógico, estou chegando em casa, você sentada ali, acariciando um homem. Daqui a pouco vem um homem, cabeludo, barbudo, grande. E aí esse desgraçado já puxou a peixeira que estava ali, vou matar esse desgraçado, e vou brigar. Calma, João, você está nervoso, calma. Ele, por que calma? É o teu filho, homem. Quando você saiu daqui, eu estava grávida. Eu fui descobrir depois de tempos. Ele é o teu filho. O nome dele é João também. Porque eu não sabia se você ia voltar. Aí ele pediu perdão para Maria. Abraçou o filho que ele não conhecia. Há 20 anos ele estava fora. E aí ele se lembrou do quê? Do terceiro. O que ele fez? Ele sentou e falou, a única coisa que me resta agora, irmão, é ceiar com a minha família. Porque dinheiro eu não tenho, graças a Deus foi desfeito esse mal entendido, e eu vou ceiar com a minha família. Maria, pega uma faca, vamos cortar aqui o pão.
quando a Maria cortou o pão, irmãos, os 20 anos de salário dele estava dentro do pão. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês. Eu quero deixar somente um versículo para que vocês reflitam em casa. Fica em Romanos 16, 19. Onde que fica, irmãos? O que diz Romanos 16, 19? Lá diz assim: seja excelente para o bem e inocente para o mal. Amém? Deus possa estar abençoando vocês ricamente. Obrigado pela oportunidade, João. Obrigado, abençoado, Rodrigo, por ter me chamado. Espero que esse aqui seja o começo de muitas pregações. Deus possa estar me usando para abençoar vocês. Amém? Glória a Deus. João, é contigo.